Boa noite. Cumprimento os colegas vereadores e os que nos assistem no plenário e aqueles que nos acompanham pela transmissão online. Bem-vindo a todos. Verificação do quórum, estão todos presentes. Como há quórum mínimo para a realização da sessão, eu, Joyce Descovimício, presidente da Câmara Municipal de Vereadores deste município, no uso de minhas atribuições legais, declaro aberta, sob a proteção de Deus, a sessão ordinária de número 11, de 23 de julho de 2026. E peço ao vereador Edson Possobon que faça a leitura bíblica. A nossa leitura bíblica de hoje. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Com seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Coloco a ata número 10 da sessão ordinária do dia 13 de julho de 2026 em regime de discussão. Vereador João. Sim. Vereador Betinho. Sim. Vereador Evandro. Sim. Vereador Assis. Sim. Vereador Rudinei. Sim. Vereador Rubens. Sim. Vereador Edson. Sim. E vereadora Salete. Sim. Então, a ata aprovada por unanimidade. Peço ao secretário, vereador Evandro Bulegon, que faça a leitura das correspondências. Nada consta, presidente. Peço ao vereador Evandro Bulegon que faça a leitura das proposições. Projeto de lei número 024 de 21 de julho de 2026. Extingue cargos em comissão de assessor padrão CC1 e as correspondentes funções gratificadas. Padrão FG1. Cria cargos em comissão de assessor padrão CC2 e as correspondentes funções gratificadas. Padrão FG2 e altera o artigo 19 da Lei Municipal número 199 de 29 de outubro de 97. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que promove a readequação do padrão remuneratório dos cargos em comissão e das correspondentes funções gratificadas de assessor integrante do quadro do Poder Executivo Municipal. A proposição extingue 4 cargos em comissão de assessor, padrão CC1 e as correspondentes função gratificadas, padrão FG1, e cria igual número de cargos de mesma denominação do padrão CC2, com as correspondentes funções gratificadas no padrão FG2. Desculpa. A alteração preserva a quantidade total de cargos existentes, bem como sua denominação, atribuições, requisitos e condições de exercício. A modificação limita-se ao enquadramento do padrão 2 e à aplicação dos coeficientes remuneratórios já previstos na legislação municipal para esse padrão, correspondentes a 1,41 para a função gratificada e 3,53 para cargos em comissão. A readequação decorre da avaliação administrativa das responsabilidades, da complexidade e da natureza das atividades de assessoramento atribuídas ao respectivo ocupante. Busca-se conferir tratamento remuneratório compatível com o grau de responsabilidade das funções desempenhadas,
sem ampliar o número de cargos integrantes da estrutura administrativa municipal. A proposta observa a redação vigente do artigo 19 da Lei Municipal 199, de 29 de outubro de 1997, e os critérios de clareza, precisão, ordem lógica, articulação e alteração legislativa prevista nos artigos 7, 10, 11 e 12 da Lei Complementar Federal número 95, de 26 de fevereiro de 98. A criação dos cargos e a alteração remuneratória observarão as exigências do artigo 169 da Constituição Federal e dos artigos 16, 17, 20, 21 e 22 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. A proposição será instruída com a estimativa do impacto orçamentário financeiro e com a declaração do ordenador da despesa acerca da adequação orçamentária e financeira e da compatibilidade com os instrumentos de planejamento municipal, diante do interesse público e da necessidade de adequação da estrutura remuneratória dos cargos de assessoramento, solicita-se a apreciação e a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete da Prefeita Municipal de São João do Polesne, Rio Grande do Sul, aos 21 dias do mês de julho do ano de 2026. Jaqueline Maria Schmidt Milanese, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 25, de 21 de julho de 26. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente e senhores vereadores, é com elevada consideração e respeito que submeto a apreciação desta ilustre Casa Legislativa, nos termos da Lei Orgânica do Município, para análise e votação, o presente projeto de lei que autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público e dá outras providências. A presente proposição tem por objetivo a contratação de um professor para atuar na regência de classe da turma do primeiro ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Paulo Pradella, em relação da vacância do cargo decorrente da exoneração, a pedido da professora anteriormente responsável pela turma. A contratação é indispensável para garantir a continuidade das atividades pedagógicas e o regular funcionamento da unidade escolar, evitando prejuízos ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes da referida turma. Ressalta-se que a turma multisseriada demanda organização pedagógica específica, acompanhamento contínuo e planejamento adequado às diferentes etapas de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, tornando imprescindível a presença de profissional habilitado para assegurar a qualidade do ensino ofertado. As contratações temporárias caracterizam-se como hipótese de excepcional interesse público, diante da necessidade imediata de manutenção dos serviços educacionais e da impossibilidade de interrupção das atividades escolares. Ressalta-se, por fim, que a contratação dos profissionais observará rigorosamente a ordem de classificação dos processos seletivos, simplificado número 13 de 2025, garantindo a legalidade, a transparência e a imparcialidade do processo. Diante do exposto, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres edis, confiante da compreensão e no apoio para sua aprovação, para se tratar da medida necessária e urgente, que visa assegurar a continuidade e a ampliação do direito à educação no âmbito do município. Atenciosamente, Jaqueline Milanese, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 26, de 21 de julho de 2026. Cria o cargo em comissão de supervisor de projeto e engenharia, padrão CC4, no âmbito do Poder Executivo Municipal, e altera a Lei Municipal número 199,
de 29 de outubro de 97. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto à apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que cria o cargo em Comissão de Supervisores de Projeto e Engenharia, padrão CC4, no âmbito do Poder Executivo Municipal, mediante alteração da Lei Municipal número 199, de 29 de outubro de 97. A proposição busca conferir unidade de comando e coordenação ao setor responsável pelos projetos e serviços de engenharia e arquitetura, especialmente quando a definição de prioridades, a organização dos fluxos administrativos, ao acompanhamento de prazos e resultados e a articulação com os demais órgãos municipais e entidades externas. As atribuições foram delimitadas às funções de direção, chefia e coordenação, em conformidade com a natureza constitucional dos cargos em comissão. As atividades técnicas privativas permanecem sujeitas à habilitação profissional e legislação de regência e a correspondente responsabilidade técnica, preservada as competências próprias dos servidores efetivos, encarregados da execução e da fiscalização técnica. A exigência de formação superior em engenharia civil ou arquitetura e urbanismo e de registro regular no respectivo conselho profissional mostra-se compatível com a área a ser supervisionada e assegura conhecimento técnico suficiente para a adequada condução gerencial da unidade. Diante da relevância da medida para o aperfeiçoamento da estrutura administrativa e para a melhoria do planejamento e do acompanhamento das obras e dos projetos municipais, solicitamos a aprovação da presente proposição. Jaqueline Milanese, prefeita municipal. Pedido de providência, número 8, 2026. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente solicitar ao Executivo Municipal que sejam tomadas as devidas providências quanto às seguintes demandas da comunidade. Primeiro, extensão da rede de iluminação pública da rua Maximiliano Vissoto, no trecho correspondente entre o monumento da Nossa Senhora da Salete e o acesso asfalto da RS 348. A referida via é utilizada com frequência por moradores e visitantes, estando localizada em área próxima a pontos turísticos relevantes, como o Capa e o monumento da Nossa Senhora da Salete. A ausência da iluminação adequada compromete a segurança e dificulta o acesso, especialmente no período noturno. A medida contribuirá para o bem-estar da comunidade e para o fortalecimento do turismo local. São João do Polesne, 20 de julho de 2026, Gilberto Bizunin, vereador. Pedido de providência, número 9, 2026. A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente solicitar ao Executivo Municipal que sejam tomadas as devidas providências quanto às seguintes demandas da comunidade. Instalação do quebra-mola na rua Maximiliano Vissoto, entre as esquinas da Rua do Monumento e da Rua Silvio Feron. Melhorias na iluminação do quebra-molas localizado na Rua Antônio Sônego, RS 149. Justificativa. A instalação do quebra-molas na Rua Maximiliano Vissoto é medida necessária para reduzir a velocidade dos veículos e prevenir acidentes, considerando as recorrentes situações de tráfego em alta velocidade nesta via. Já a solicitação de melhorias da iluminação no quebra-molas da Rua Antônio Sônego, RS 149, decorre do fato de estar localizado em um trecho escuro, o que compromete a visibilidade e aumenta o risco dos acidentes. Ciente da compreensão, este pedido de providências agradeço a atenção. São João do Polesne, 21 de julho de 2026. Joyce Descovimício, vereador. É isso, presidente. Então, agora passando para o grande expediente, convido o vereador Betinho. Alô, oi.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários dessa casa, aos colegas meus aqui de funcionários que estão nessa casa hoje, casa cheia, a todos os polisinenses, o pessoal de Vale Vento que está aqui presente, e aqueles que estão nos assistindo em casa, né? O que me traz a essa tribuna hoje, eu quero falar um pouco do projeto 07, que é o plano de carreira do servidor. Eu, desde o início, eu sempre dizia assim, ó, o projeto não é totalmente ruim, tem coisas boas. Aí eu queria fazer as emendas, tanto que eu fiz as emendas. Só que até eu dizia para o Giovanni, vamos mandar para o IGAN, para nós tirar as dúvidas, né? Aí o IGAN nos falou assim que descaracterizava o projeto. E realmente o projeto tinha 54 artigos e nas 4 emendas que era feita, 31, 32 tinha que retirar. Então eu retirei as emendas e eu sempre dizia que eu só votava a favor se era com as emendas. Então eu já vou dizer, o meu voto é contra. E vamos falar um pouquinho, tem um monte de projeto hoje que vai à votação, mas é tudo projeto que é para o bem dos outros. Tudo. O projeto 20, que é o monitor escolar. O projeto 21, de 7 de julho de 2026, que isso já faz anos que o Executivo repassa para o Museu de Vale Vento. E hoje a quantia é de R$24 mil no ano, né? Começou começou com 10 mil e foi subindo, 12, 15, e hoje está em 24 mil. Mas isso é bom para você manter o museu, senão ele não se mantém. O projeto 22 é do Vale Alimentação, que passa de R$33 para R$36 por dia. O 25 é a contratação do professor de 20 horas. E dizer também assim, do projeto, quando eu me esqueci até de falar, que o vereador ia ser processado porque ia votar as emendas. O vereador tem imunidade parlamentar. O vereador, ele vota sim, não, ou pode se abster. Mas nesse caso, o único que podia se abster sou eu, porque eu sou funcionário. Porque o cara tem que comprovar porque vai se abster. Então, assim, o cara não tem que ter medo de votar. E também, agora, para terminar, eu fiz um pedido de providência, que os moradores das outras ruas, da Rua do Monumento e da José Felício, me pediram, que da Rua do Monumento até a RS 348, que é o asfalto, não tem nenhuma iluminação pública. E ali hoje nós temos capa, está a ser construído um museu também aí, e eu passei lá para ver e está bem escura mesmo. Então, o Poder Executivo ali, através da Secretaria de Obras, dê uma olhada nisso aí. É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador João Vernier. Cumprimentando a presidente desta casa, cumprimento os demais colegas, funcionários do Executivo Municipal, secretários, enfim, a todos que aqui estão e a todos que nos escutam pela transmissão via Facebook. Betinho, em primeiro lugar, eu gostaria de falar a respeito de todos os outros projetos que vão ser votados, que são de extrema importância para o município de São João do Poleres. Mas eu vou me ater ao 007. Esse é um projeto que podemos ver as pessoas que aqui estão, todas as pessoas que trabalham, procuram fazer o seu dia a dia da melhor maneira, e o que nós não podemos é retirar direitos dessas pessoas. Não são só deles, só dessas pessoas, como das famílias deles também, que certamente sofrerão se a gente retirar esses direitos deles. Não sou muito de ler, mas vou ler uma justificativa que me deram, e com certeza vou ler porque é de grande importância. Retirar os direitos dos servidores públicos não melhora a prestação do serviço à população. Essa prática resulta no sucateamento do setor público e na precarização das condições de trabalho, o que acaba favorecendo interesses voltados à privatização de serviços essenciais, como da saúde, obras, agricultura e da educação. A estabilidade e as garantias dos servidores
não são privilégios, mas instrumentos legais projetados para proteger o cidadão. Elas asseguram que o funcionário possa agir com imparcialidade, denunciar irregularidades. Estabilidade atua na prática para combater o apadrinhamento público, entender e trabalhar em prol dos deveres constitucionais. Por isso eu quero dizer aos nobres colegas vereadores, nós não estamos aqui para agradar ninguém. O que nós temos que fazer é votar conscientes, porque o teor desse projeto, com certeza, vem tirar direitos dos trabalhadores. Isso não podemos admitir de maneira nenhuma. O projeto, como o Betinho falou, um projeto muito bom, mas quando mexemos com o funcionalismo, eu acredito que devemos ter muito cuidado. Nós estamos aqui 4 anos, daqui 4 anos podemos não estar mais ninguém de nós, mas essas pessoas que ali estão, com certeza, estarão trabalhando e fazendo o melhor para o município. Seria isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Passamos para as comunicações. Vereador Edson Possobon. Boa noite, senhora presidente, colegas e presentes, colegas nesta bancada. Aos cidadãos polesinenses que nos prestigiam com as suas presenças aqui nesta casa hoje e os que nos acompanham pela rede social. Este projeto do plano de carreira já desenrolou vários debates, várias colocações, várias discussões. Quero fazer um comparativo e nem vou entrar muito no mérito das questões, porque, a não ser que hoje aqui desça o Divino Espírito Santo com a luz e ilumine a cabeça dos colegas, ele não vai passar. Eu quero fazer uma comparação e qual era o propósito do Poder Executivo com esse projeto. No dia 20 de maio entrou um projeto que tratava de instituir a política de governança neste município. Esse projeto logo foi votado. Um projeto bem complexo, com 32 artigos. Entrou dia 20 de maio nesta casa, dia 8 de junho estava votado. Com certeza, nem os meus colegas leram todos os artigos. Eu não cheguei ao fim no dia da votação e aprovei. Também não tinha chegado ao fim. Porque eram poucos dias. Um projeto excelente para o bem desenvolver das atividades administrativas, para a administração do município, conduzir e gastar os recursos dentro de uma forma coerente. Esse projeto vai ser criado um conselho. Ele vai ser criado, tem um conselho dentro da administração, chamado Conselho de Governança, que é composto por, eu vou ler todos, são 11. O prefeito, o vice-prefeito, o chefe do gabinete do prefeito, assessor jurídico do município, Secretaria Municipal de Administração com representante de todas as secretarias, Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Saúde tinha o secretário também como a secretária, no caso, a Secretaria de Educação, Secretaria Municipal da Agricultura, Secretário Municipal de Obras e o coordenador responsável pela Central de Controle Interno. Essas pessoas formarão o Conselho de Governança. O que é o Conselho de Governança? E eu vou chegar lá no 007 depois. Esse Conselho de Governança, vou ler só um trechinho que é para não espichar muito.
ele estabelece as diretrizes de governança voltadas para a melhoria do desempenho no cumprimento das missões institucionais de gerar, preservar e entregar valor público com eficiência, eficácia, efetividade, transparência e prestação de contas. Isso tudo é o prefeito, vice e secretários que vão ter que dar conta do recado. Nem vou espichar muito nesse projeto, que já foi aprovado pelos colegas. Passando para o projeto 007, que trata do plano de carreira. Aí, esse projeto, prefeito, vice e secretários trabalhando direitinho, desempenhando suas funções, gastando o dinheiro certo no lugar certo, sem desvios, e os funcionários trabalhando direitinho e com merecimento no final do ano. Tranquilo? Não tem problema. Aí, a preocupação é a seguinte, né? Daqui a 20 anos, talvez não esteja aqui. Talvez eu não esteja aqui. Aí, os funcionários que estiverem aí, talvez estarão fazendo manifestações para poder conseguir receber o salário no fim do mês. Na questão financeira, né? Porque a arrecadação não vai crescer suficiente. Presidente, só um momento. Eu acho que tem quando um vereador está se manifestando, a plateia não pode se manifestar. Mas eu não me preocupo com isso. Por favor. Pode deixar. Não me preocupo. Assim, então, e a proposta do executivo era muito boa. É muito boa. Quando chegar lá daqui a 20 anos, os que estarão por ali vão poder ver isso aí. A dificuldade, a não ser que todos nós, e aí eu falo para vereadores, prefeitos que estiverem para frente também, e toda a classe, todos os que estão me ouvindo, todos os munícipes, que se desenvolva políticas para trazer para o nosso município geração de emprego e renda. E renda, né? E aí eu falo como a prefeita falou ontem lá, na reunião da questão tributária. Negócios, investimentos, tirando nota, né? Para gerar impostos para o município, né? Para poder ter recursos para pagar o que vai vir de folha naqueles 20, 30 anos adiante que nós temos aí. Para não espichar muito, que não vai. Eu vou discordar do vereador Betinho quando ele fala que o IGAN foi contra o parecer dele. No primeiro momento, o projeto entrou aqui em novembro, né? E logo em dezembro, o IGAN deu um parecer daquele projeto. Em conclusão, o projeto de lei complementar número 00725, naquilo que descreve o plano de carreira, o quadro de cargos efetivos e os mecanismos de promoção por tempo de merecimento, é compatível com a Constituição e com a legislação infraconstitucional, podendo ser aprovado, desde que aí tinha uns ajustes do regime previdenciário e uns ajustes com relação à contrariedade que tinha com a Constituição Federal. Pequenos ajustes. Está aqui, não é mentira, é só quiserem olhar, está aqui. Muito obrigado, senhora presidente. Nada contra os funcionários. Obrigada, vereador. Então, agora seria o momento do intervalo regimental de 15 minutos, mas como é de praxe, passaremos direto para a ordem do dia. Peço ao secretário, vereador Evandro Bulegon, que faça a leitura do parecer jurídico do projeto de lei complementar número 007 de 2025, dispõe sobre o plano de carreira e quadro de cargos efetivos no Poder Executivo Municipal de São João do Polesne. Autoria Executivo Municipal. Parecer jurídico. Houve parecer técnico do IGAN opinando pela compatibilidade constitucional da proposição, com ressalvas quanto à instrução orçamentária, manifestação atuarial e necessidade de ajustes para evitar efeito cascata remuneratório.
houve complementação de documentos e informações pelo Poder Executivo durante a tramitação do projeto de lei. A Comissão Legislativa correspondente manifestou-se pelo seguimento do projeto à votação. É a síntese do projeto legislativo. A matéria trata de organização de cargos, carreiras, vencimentos e regimes funcional dos servidores efetivos do Poder Executivo, sendo adequada à iniciativa da Prefeitura Municipal, por se tratar de matéria de pessoal da administração direta. O projeto possui relevância institucional, pois busca atualizar e organizar a estrutura funcional do município, estabelecendo quadros de cargos efetivos com definição de denominação, número de vagas, carga horária, padrões de vencimento, atribuições e requisitos para provimentos. O sistema de progressão funcional por tempo e merecimento insere-se na autonomia administrativa municipal, desde que os critérios de avaliação sejam objetivos, impessoais e formalmente regulamentados. Todavia, a proposição exige adequada instrução financeira e orçamentária, com estimativa de impacto, compatibilidade com PPA, LDO e LOA, observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e manifestação atuarial do RPPS, quanto aos reflexos das novas estruturas remuneratórias. Diante do exposto, opino pela possibilidade de votação do projeto de lei complementar 07/2025. São João do Polesne, Giovanni Possebon. Coloco o projeto em regime de discussão. Posso dizer uma frase? Por favor. Eu sempre defendi este projeto com foco no mérito por bom desempenho, pela eficiência e qualidade no trabalho e pensando na saúde financeira do município no futuro. Só por isso que eu sempre defendi ele. Tá bem? Pode ir à votação. Muito obrigada, vereador. Vereador Betinho, quer se posicionar? Senhora presidente, gostaria de me posicionar. Estava atentamente escutando o nobre colega vereador Edson falando que o IGAN dava parecer favorável ao projeto, com certeza. Mas não com as emendas. Quando foram feitas as emendas, o projeto ia ser desestruturado, não tinha como. Iam mudar 34 artigos, você tem uma ideia disso? Aí o projeto ia ficar inviável. Por isso que o parecer do IGAN, num primeiro momento, era favorável, mas sem as emendas. Quando foram feitas as emendas, aí não tem nem o que falar. E eu, como líder da bancada, peço aos nobres colegas aí que votem contra esse projeto. Senhora presidente, também quero me pronunciar. Esse projeto entrou em outubro nessa casa. E desde que entrou esse projeto, a gente tentou conversar com a prefeita, né? Projeto que nem falou Betinho, o projeto não é ruim, não. Só que eu, como faço parte das comissões também, eu, Betinho, a gente tentou fazer essa emenda de deixar aqueles cargos lá, aqueles cargos lá e os triênios, quinquênios, né? Então, eu acho que poderia deixar o projeto como estava antigamente. Então, provavelmente a gente senta com a prefeita, o projeto não é ruim, a gente senta com a prefeita, os presidentes dos funcionários aqui que estão aqui, e conversamos todos juntos, os vereadores também, e tentamos entrar num acordo, sim. Eu não discordo do vereador Edson, até peço desculpa, não sei que voto eles vão votar, mas eu, desde que entrou o projeto, eu sempre manifestei contra. Era isso, presidente. Também quero... Vereador Betinho, tem alguma posição? Vereador Edson, o João falou, eu ia falar o que eu ia falar, que eu sempre disse que eu falei era o IGAN deu parecer contrário da emenda. Mas assim, ó, até para esse projeto entrou em novembro, tá certo? Eu era o presidente e arquivei o projeto para nós ver se nós tínhamos como chegar num consenso. Só que nunca ninguém chegou, ó, nós podemos ceder isso aqui, o funcionalismo cede alguma coisinha aqui para tentar chegar num meio termo. Então não teve negociação. Então, outra coisa, o impacto financeiro do projeto veio, mas o impacto financeiro do RPPS
Então, como é que nós ia votar um projeto sem o impacto financeiro do RPPS? Excluindo todos aqueles cargos lá que eram, lembro, 15, 20 cargos dos funcionários. Então, eu sempre digo, meu voto é contra. É isso aí. Eu provavelmente acho que não vai chegar a decisão até aqui a mim, né, que meu poder de voto é só no caso do empate, e com certeza se chegasse aqui eu iria votar para não aprovar o projeto pelos simples fatos de que eu vejo que a gente, enquanto vereador, a gente tem várias atribuições para o nosso cargo, e uma delas é defender o interesse e a vontade da população. E hoje esse interesse e a vontade da população se refere ao plano de carreira unicamente e diretamente aos servidores que estão aqui em grande número nesta casa, e provavelmente os que estão aqui são contra. Então, como que a gente vai defender algo que impacta no plano de carreira de vocês e vocês são contra? Eu acredito assim, ó, que não é agradar ou desagradar, ficar contra ou a favor o Poder Executivo, mas a gente também teve a liberdade de, todos esses meses, ler e ver também, concordo que tem pontos ali positivos, mas inclusive na parte orçamentária, eu acredito que esse projeto, se votar positivamente nele, ele vai se influenciar na parte tributária e orçamentária do município, porque vai extinguir os cargos. E o que vai acontecer? Esse fundo dos servidores vai ter que ocupar o fundo da prefeitura municipal. Então, como é que a prefeita se manifesta dizendo que o cargo da gente é temporário, não se sabe quem que serão os nossos sucessores, então temos que fazer pelo melhor para deixar menos impacto negativo. E eu acho que esse é um impacto muito negativo, deixar conta. Porque não extinguindo os cargos, como é que vão se pagar o salário dos já aposentados e os que estão para vir se aposentar, se vai diminuir a receita? E mais ou menos seria isso, e também reforçando que ela sempre está aberta para falar, mas para falar não é o suficiente, tem que estar aberta para discussão, para entender o lado da população. E outra coisa que ela fala assim também, que a gente estava pipocando com esse plano, mas o vereador Betinho deixou bem dito aí por quê. Porque veio sem o impacto financeiro, depois veio sem o impacto altarial, e também ele não diz quando que iria começar a ser vigente, caso fosse aprovado. E se fosse o caso de falar que tem algo pipocando aqui, meus colegas vereadores e nobres, a população que nos escuta de casa e aqui no plenário, essas proposições aqui que eu tenho de minha autoria, não sei se 2 foi atendidas, mas não é a minha autoria, eu estou representando a população. Então, a vontade dos pedidos que tem aqui é da população. E aí, a gente fez quanta sessão extraordinária esse ano? Projeto 07, Joyce. Deixando vários... Na pauta do 07. Deixando vários projetos em evidência, em atendendo o quanto antes fosse possível. Então, eu acredito que se eu estou aqui por mais esse 1 ano e meio, 2 anos, é sempre para defender os interesses da população. E se eu tiver que me indispor ou ficar contra, vai ser com algo com o executivo. Podem sempre ter essa certeza com vocês. Presidente, também queria manifestar, eu tive em todas as reuniões que o funcionalismo promoveu, a prefeita promoveu, e a gente sempre tentou conversar e tentar mudar algumas coisas no projeto, nesse plano, né? E sempre a conversa era que não tinha modificação nenhuma. Tanto é que o colega Gilberto fez algumas colocações, claro que não foram todas essas que seriam mudadas, e ficou inviável. Mas a gente sempre tentou conversar e ela sempre foi irredutível, né?
que não ia mudar nada, que ou era assim ou continuava o antigo. Então, eu acho que é um pouco de vontade dela também, vamos continuar com o antigo. Muito obrigado. A minha posição até agora, eu escutei bastante, escutei a todos vocês, os funcionários, escutei a prefeita. Então, no projeto aí tem coisa boa, mas tem coisas que no momento não pode ser aprovado esse projeto. Nós temos que puxar adiante e ir estudando, porque o projeto depois é aprovado, a gente não tem mais chance de reverter. Então, o meu voto é o contrário do projeto. Eu não posso aprovar esse projeto. Até só um porém, é um exemplo de ontem mesmo, que a gente estava conversando sobre o IPTU, né? Vereadores, vamos respeitar. É o projeto 07 que está em análise, não é outras... Só um pouquinho, colega. Nós temos discussão no projeto. Só quero chegar lá. Um projeto mal Edson, votado, acho que o senhor tem que ter também tolerância, porque cada vez que o senhor se posiciona à tribuna, eu nem conto no cronômetro, porque senão todas as vezes eu teria que te interromper também. Então, se acalme-se. Eu só quero colocar, colega, assim, ó, que o projeto tem que ser bem estudado, para que não aconteça que nem aquele lá, que não tem o que fazer agora. E nós temos que arcar com as consequências agora e estudar uma maneira de reverter. Então, eu acho que tem que, já que tem que fazer muitas modificações nesse projeto, que seja bem estudado, que seja passado para frente, né? Eu acredito que temos tempo de conversar com os funcionários e com a própria executivo, tá bem? Era só essa. Obrigado, prefeito. Mais algum vereador? Então, eu coloco o projeto em regime de votação. Vereador Betinho. Não. Vereadora Salete. Sim. Vereador Assis. Sim. Vereador Edson. Sim. Vereador João. Não. Vereador Evandro. Não. Vereador Rubens. Não. Vereador Rudinei. Não. Então, projeto reprovado por 5 votos a 3. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer jurídico do projeto de lei número 20, de 06 de julho de 2026, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público. Houve parecer jurídico. Houve parecer técnico do IGAM, opinando pela viabilidade da proposição, desde que observados os requisitos constitucionais e legais aplicáveis à contratação temporária. É a síntese do processo legislativo. A matéria é de iniciativa do Poder Executivo, por tratar de gestão de pessoal e organização administrativa municipal. A contratação temporária encontra fundamentos no artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, desde que demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público, com prazo determinado e situação concreta que justifique a medida. No caso, a justificativa indica necessidade inviabilizada e superveniente relacionada ao ingresso de aluno que demanda acompanhamento escolar, sem profissional disponível para atendimento imediato, o que revela interesse público vinculado à educação inclusiva. A proposição também se compatibiliza com a Lei Complementar Municipal número 8 de 2022, que admite contratações temporárias em situações emergenciais, definidas em lei específica. Recomenda-se apenas que sejam mantidos nos autos os documentos relativos ao processo seletivo número 3 de 2025, especialmente edital, vigência, lista classificatória e comprovação de candidatos habilitados e disponível. Diante do exposto, opino pela possibilidade de votação do projeto de lei. São João do Polesne, 22 de julho de 2026, Giovanni Pozobon. Coloco o projeto em regime de discussão.
Coloco o projeto em regime de votação. Vereador Betinho. Sim. Vereador Assis. Sim. Vereadora Salete. Sim. Vereador Edson. Sim. Vereador João. Sim. Vereador Rude. Sim. Vereador Evandro. Sim. Vereador Rubens. Sim. Então, projeto aprovado por unanimidade. Peço ao secretário, vereador Evandro Bulegon, que faça a leitura do parecer jurídico do projeto de lei número 21, de 7 de julho de 2026, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação Vênita. Parecer jurídico. Houve parecer técnico, IGAM, analisando a constitucionalidade, legalidade, adequação orçamentária e técnica legislativa da proposição. É a síntese do projeto. A matéria insere-se no interesse local e na competência municipal de preservação do patrimônio histórico-cultural, promoção da cultura, memória comunitária e incentivo ao turismo local. A iniciativa do Poder Executivo é adequada, pois a proposição trata da destinação de recursos públicos e da formalização de parcerias administrativas. A transferência pode ser classificada como subvenção social nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, 1 da Lei número 4.320, de 1964, quando destinada à entidade cultural sem fins lucrativos. O projeto também deve observar a Lei Federal número 13.019 de 2014, especialmente quando a celebração do termo de fomento, apresentação de plano de trabalho, comprovação da regularidade da entidade, justificativa de inexigibilidade, de chamamento público e posterior prestação de contas. Recomenda-se que a instrução legislativa contenha estatuto da entidade, CNPJ, ata de eleição da diretoria, documentos de representação, prova de inexistência de finalidade lucrativa e plano de trabalho, com metas, cronograma, despesas admitidas e formação de fiscalização. E forma de fiscalização. Também se recomenda ajuste de redação para deixar claro que o repasse está limitado ao exercício financeiro e ao cronograma aprovado, evitando obrigação futura permanente. Diante do exposto, opino pela possibilidade de votação do projeto de lei. Giovanni Possobon, São João do Polese, 22 de julho, Giovanni Possobon. Coloco o projeto em regime de discussão. Coloco o projeto em regime de votação. Vereador Assis. Sim. Vereador João. Sim. Vereador Betinho. Sim. Vereadora Salete. Sim. Vereador Rude. Sim. Vereador Evandro. Sim. Vereador Rubens. Sim. E o vereador Edson. Sim. Então, o projeto aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer jurídico, projeto número de lei 22, de 8 de julho de 2026, que altera o caput do artigo 3º da Lei Municipal número 1021, de 26 de julho de 2022, para majorar o valor diário do benefício indenizatório de alimentação dos servidores do Poder Executivo Municipal. Houve parecer técnico do IGAM, opinando pela regularidade formal da iniciativa e compatibilidade material da proposição, com recomendação de instrução fiscal. É a síntese do projeto. A matéria é de competência do município e de iniciativa do chefe do Poder Executivo, por tratar de benefício funcional aplicável aos servidores do Executivo Municipal. O projeto não cria novo benefício, limitando-se a atualizar o valor diário de parcela já instituída em lei municipal, mantida sua vinculação ao trabalho presencial. Permanece preservada a natureza indenizatória do auxílio alimentação, sem incorporação remuneratória. A técnica legislativa adotada mediante alteração do caput do artigo 3 da Lei Municipal 1021,
mostra-se adequada. Conforme apontado pela orientação técnica, há divergência nos documentos financeiros quanto ao saldo da dotação, com indicação de valores distintos. Tal inconsistência deve ser corrigida com confirmação objetiva da suficiência da rúbrica 3.3.9046, auxílio alimentação. A divergência documental não gera, por si só, ilegalidade material do projeto, mas recomenda saneamento para segurança jurídica e contábil. Diante do exposto, opino pela possibilidade de votação do projeto de lei, desde que previamente corrigidas as divergências orçamentárias apontadas e confirmada a suficiência de dotação. São João do Polesne, Giovanni Pozzobon. Coloco o projeto em regime de discussão. Coloco o projeto em regime de votação. Vereador João. Sim. Vereador Rude. Sim. Vereador Evandro. Sim. Vereador Rubens. Sim. Vereador Edson. Sim. Vereadora Salete. Sim. Vereador Betinho. Sim. E vereador Assis. Sim. Então, projeto aprovado por unanimidade. Peço ao secretário, vereador Evandro Bulegon, que faça a leitura do parecer jurídico do projeto de lei número 23, de 9 de julho de 2026, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público. Parecer jurídico, número 30. Houve parecer técnico do IGAN, opinando pela compatibilidade constitucional e legal da proposição, com recomendações de ajustes e complementações documental. Síntese do projeto. A matéria é de iniciativa do Poder Executivo, pois disciplina contratação de pessoal para atendimento de serviço público municipal, especialmente na área da educação. A contratação temporária é admitida pelo artigo 37 da Constituição Federal, desde que destinada ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, com previsão legal, prazo determinado e indispensabilidade da medida. No caso, a justificativa indica vacância decorrente da exoneração da professora responsável por turma multisseriada, situação que pode comprometer a continuidade do ano letivo e o direito à educação, autorizando solução temporária excepcional. A proposição também se mostra compatível com a Lei Complementar 08/2022, que dispensa contratação temporárias em situação que disciplina, contratações temporárias em situações emergenciais definidas por lei específica. Recomenda-se a juntada de documentos que comprovem a exoneração que originou a vacância, a inexistência de servidor efetivo disponível, a vigência e ordem classificatória do processo seletivo, número 3 de 2025, e os requisitos previstos na Lei Municipal 900 de 2019. Diante do exposto, opino pela possibilidade de votação do projeto, observada as diligências e ajustes indicados. São João do Polesne, Giovanni Pozzobon. Coloco o projeto em regime de discussão. Só para colocar, essa professora, ela que vai ser contratada, ela vai assumir o lugar que lá na Pradella, que a professora saiu, ela faz parte do quadro até amanhã. Depois a Pradella vai ficar sem uma professora. E um dos motivos também que foi puxada a sessão para hoje, porque elas têm 5 dias para ser chamada para assumir. Então, se fosse a sessão segunda-feira, ela tinha tempo até na outra segunda, né? Então já ia começar as aulas no dia 13 sem professora. Coloco o projeto em regime de votação. Vereador Assis. Sim. O vereador João. Sim. Vereador Rude. Sim. Vereador Evandro. Sim. Vereador Rubens. Sim. Vereador Edson. Sim. Vereadora Salete. Sim. Vereador Betinho. Sim. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao secretário vereador Evandro Bulegon que faça a leitura do parecer jurídico do projeto de resolução número 3 de 2026, que altera o caput do artigo 3º da resolução do número 3 de 2022,
para majorar o valor diário do benefício indenizatório de alimentação dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Parecer jurídico 31. Houve parecer técnico do IGAM apontando a possibilidade de tramitação da matéria por resolução, com observações de retificações. Síntese do projeto. A matéria tratada no projeto diz respeito à organização interna do Poder Legislativo Municipal, especialmente quando a disciplina de benefício indenizatório concedido aos seus próprios servidores. Desse modo, trata-se de conteúdo normativo que pode ser regulado e alterado pelo próprio Legislativo, por meio de resolução, uma vez que se insere na esfera de sua autonomia administrativa e de sua economia interna. O projeto mostra-se positivo, pois promove simples atualização do valor diário do auxílio alimentação, sem criação de novo benefício, sem alteração de sua natureza jurídica e sem incomparação à remuneração dos servidores. A majoração proposta também se mostra razoável, pois apenas atualiza o valor do benefício de R$ 33,00 para R$ 36,00, buscando adequar a verba à realidade atual de custos, sem desnaturar sua finalidade de ressarcimento das despesas suportadas pelo servidor em razão da jornada. Diante do exposto, opino pela possibilidade do prosseguimento à votação. São João do Polesne, Giovanni Bozobon. Coloco o projeto em regime de discussão. Só teve um equívoco aqui, o vereador se atrapalhou e falou o valor de 36 para 33. Só para ficar ciente, é 33 para 36. Então, segue o mesmo do executivo. Certo. Eu entendi 36. Coloco o projeto em regime de votação. Vereador Assis. Sim. Vereador João. Sim. Vereador Rude. Sim. Vereador Evandro. Sim. Vereador Rubens. Sim. Vereador Betinho. Sim. Vereadora Salete. Sim. Vereador Edson. Sim. Projeto aprovado por unanimidade. Agora eu peço ao secretário, o vereador Evandro Bulegon, que faça a leitura da moção 4 de 2026. Moção de apoio à imediata convocação dos aprovados remanescentes do concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul e ao fortalecimento institucional da corporação. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta moção de apoio, com vistas ao seu encaminhamento formal ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao ilustríssimo secretário estadual de Segurança Pública, coronel Mário Yukio Ikeda, e ao digno comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande do Sul, coronel Ricardo Matei Santos. A justificativa baseia-se em dados do Portal da Transparência, que apontam um déficit de aproximadamente 695 vagas em relação ao efetivo mínimo de 2.447 soldados. Situação agravada por aposentadorias, exonerações e agregações. Esse quadro gera sobrecarga aos militares em atividade, desestruturação da carreira e vulnerabilidade diante de desastres climáticos, como o previsto El Niño 2026, que pode trazer enchentes e calamidades. A convocação imediata dos aprovados evita a morosidade e os custos de novos concursos, recompõe o efetivo mínimo legal e fortalece a proteção à vida e ao patrimônio da população gaúcha, especialmente nos municípios desassistidos. Diante da relevância da matéria, esta moção de apoio constitui um apelo veemente para que as autoridades competentes ajam com a rapidez necessária
garantida a segurança e o bem-estar de todos os gaúchos. São João do Polesne, 20 de julho de 2026, Rudinei Gama Santos. Coloco a moção em regime de discussão. Coloco a moção em regime de votação. Vereador Evandro. Sim. Vereador Rubens. Sim. Vereador Rude. Sim. Vereador Edson. Sim. Vereador João. Sim. Vereadora Salete. Sim. Vereador Betinho. Sim. E o vereador Assis. Sim. Então, a moção aprovada por unanimidade. Peço também ao secretário, o vereador Evandro Bulegon, que faça a leitura da moção 5 de 2026. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a presente moção de agradecimento e reconhecimento aos 9 municípios que integram o território da 4ª colônia de imigração italiana. Agudo, Dona Francisca, Faxinal Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polesne e Silveira Martins. Pela dedicação, empenho e espírito de cooperação demonstrados durante o processo de revalidação do Geoparque 4ª Colônia pela Unesco. O trabalho conjunto das administrações municipais, das equipes técnicas, da comunidade local e, em especial, de todas as escolas que contribuíram para a Mostra do Patrimônio Cultural. Fortalece o reconhecimento internacional da 4ª Colônia como território de relevância mundial, colocando-a na vitrine global e reafirmando o papel da região como guardiã de um legado que transcende fronteiras. Assim, esta Câmara registra esta moção de agradecimento e reconhecimento aos municípios da 4ª Colônia, pela exemplar mobilização e pelo compromisso com a preservação e promoção do Geoparque, patrimônio que honra o passado, valoriza o presente e projeta o futuro da região. São João do Polesne, João Ernesto Werner. Coloco a moção em regime de discussão. Eu tive presente no dia que teve a visita dos avaliadores aqui, naquela tarde, no dia, na verdade, quente. E os professores, realmente, eles são de parabéns. As famílias também, que apoiam e incentivam os seus filhos. Foram trabalhos lindos que a gente viu de todas as cidades aqui da 4ª Colônia. E é uma viagem ao passado e encontro ao futuro. Então, essa moção aqui, eu acho que cabe bem a gente aprovar também, com certeza que vai ser por unanimidade. Então, agora eu coloco a moção em regime de votação. Vereador Assis. Sim. Vereador João. Sim. Vereador Rude. Sim. Vereador Evandro. Sim. Vereador Rubens. Sim. Vereador Edson. Sim. Vereadora Salete. Sim. Vereador Betinho. Sim. Moção aprovada por unanimidade. Então, agora prosseguimos para as explicações pessoais. Tem o vereador Edson inscrito. Senhora presidente, dispensar as formalidades, porque eu já ocupei essa tribuna, o espaço das comunicações, e quero dizer que eu acato com respeito a decisão desta casa hoje, os colegas rejeitando, apesar de lamentar, mas acato a decisão dos colegas de rejeitar o projeto 07, versa sobre o plano de carreira. Só que eu queria lembrar aqui, né, que, ia perguntar para a senhora se eu procuro me esforçar para respeitar o regimento interno, né? Acredito que poucas vezes, só o tempo, mas o tempo, como não me é avisado, eu continuo falando, né? Só no tempo. Agora, esta casa não é estádio de futebol. Esta casa tem um regimento interno onde que eu não me atinge, mas tem no capítulo 3 do regimento interno, fala da segurança interna da casa. No artigo 37, fala assim: qualquer cidadão poderá assistir às sessões, desde que
guarde silêncio e respeito, sendo compelido a sair do edifício imediatamente, caso perturbe os trabalhos com aplausos ou manifestações de reprovação e não atenda à advertência do presidente. Porque assim, nós aqui estamos representando o povo, nós não estamos aqui defendendo causa própria, né? Muito obrigado, senhora presidente. Vereador João. Voltando a esta tribuna, eu gostaria, no primeiro momento, de me manifestar a respeito do IPTU do nosso município. Eu quero dizer a toda a população que o que precisamos é ter um fiscal de avaliação dos imóveis, porque o IPTU ele é calculado sobre o valor venal do imóvel. E os imóveis estão extrapolando, estão muito altos, por isso que o IPTU está bem caro. E, a respeito da minha moção de agradecimento, reconhecimento pelos trabalhos dos 9 municípios da 4ª colônia, eu queria fazer um agradecimento muito especial e parabenizar as escolas municipais. Isso, acho que éramos em 4, 5 vereadores que a gente estava ali. Como é gratificante você ver aquelas crianças explicando como surgiu os capitéis, como surgiu tudo isso na nossa região. Isso é muito importante. E eu quero dizer que essas escolas estão de parabéns e por isso que a gente tem que valorizar essas pessoas. Quanto à manifestação do auditório, numa sessão, eu acredito que isso, nobre colega, claro que temos um regimento interno, mas isso demonstra o quanto as pessoas estão descontentes com um projeto, por isso que tem a manifestação. Eu acredito sim, com certeza, que devemos respeitar o regimento interno, mas isso demonstra o que as pessoas querem para o melhor do nosso município. Seria isso. Obrigado, presidente. Nesse momento, eu passo a presidência ao vice-presidente Rubens Dotto. Assumo a presidência e convido a vereadora Joyce para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Fazer só mais um parecer também sobre a questão da desaprovação do projeto. Também cabe ressaltar a quem nos acompanha, principalmente de casa, porque quem está inserido no serviço público sabe do que eu estou falando. Só para ter uma ideia, neste ano de 2026, que estamos apenas no mês 7, teve 15 exonerações. E mais as exonerações por conta dos cargos esses que são por período de 1 ano, 13. Então, eu acredito que isso teria que colocar a mão na consciência e pensar, né? Por que será de todas essas exonerações? E a gente sabe muito bem, porque como a gente é simples, é daqui, eles têm os nossos contatos e nos relatam que eles pediram exoneração, muitos desses simplesmente sem o emprego já garantido. Então, eu acredito que... Muito obrigada, vereadores, por vocês terem, na grande maioria, ter entendido que esse plano de carreira, que contemplaria, no caso, descontempla, né, os servidores, e vocês votaram contra. Também eu quero me direcionar falando dos pedidos que eu fiz. A gente não cansa, né, de fazer, né? Assim como eu mostrei ali para vocês, todas aquelas folhas são as proposições que eu já trouxe aqui para casa da nossa comunidade e, infelizmente, a gente não tem ouvido. Assim como eu tenho ouvido nas últimas semanas, né, o pessoal reclamando de várias coisas básicas, essenciais, que é a questão da iluminação pública, por exemplo, e está aí, né, à mercê de não ter o atendimento. Como lixeiras também, muitos pontos assim que precisariam trocar ou colocar lixeiras que ainda não tem
inclusive em estabelecimentos comerciais, né? Teria que ter prioridade também para isso, mas as lixeiras estão ali, mas eles não instalam. E voltando a falar, então, para defender os meus 2 pedidos, ali na rua Maximiliano Vissotto, quem é daqui sabe, quem não é só procurar no Maps, que ela tem mais ou menos mais de 1 quilômetro de reta. E ali, perto do monumento, os carros passam em alta velocidade. E, como é um ponto turístico do nosso município, e vem pessoas de fora também visitar, idosos e crianças, ele está bem perigoso, porque ali o carro passando em alta velocidade, moradias que tem ali, que foi justamente esses que me solicitaram o pedido do redutor de velocidade, que seria o quebra-mola. Eu acredito, assim, que inclusive agora que estão com as reformas ali, teriam que dar uma atençãozinha de prioridade para isso. E a outra questão é do quebra-mola que foi colocado na RS 149, que é a rua Nossa Antônio Sônego. Ele está escuro. Ele foi pintado, mas nem assim de noite, né? Nessas noites de inverno, dia de cerração, a gente consegue ter uma visibilidade boa dele. Então, acredito que esses 2 pedidos ali, se tivessem como dar uma prioridade, também seria de grande contribuição, tanto para nós que moramos aqui, para toda a população que vem de Pinhal Grande, de Nova Palma, de outros municípios e passa por ali, e a gente já ficou sabendo, né, que já teve perda total de carros, assim. Então, seria isso, meu muito obrigada. E boa noite a todos. Devolvo a presidência à vereadora Joyce. Eu assumo a presidência e, nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão ordinária. Agradeço a presença de todos e convido também todos para a sessão ordinária, que será no próximo dia 10 de agosto, na segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.